Olá, o Papo de Mãe está no ar. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 60 mil casais homossexuais. São milhares de famílias que se formam com 2 pais ou 2 mães. Um estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da USP comprovou que filhos de pais gays não sofrem prejuízos psicológicos. Segundo a pesquisa, as funções materna e paterna podem ser exercidas por 2 pessoas do mesmo sexo. Mas será que estes pais, mães e filhos enfrentam muitos preconceitos? E por que este tema ainda gera tanta polêmica? Veja os destaques do programa. Aqui no Brasil, o avanço dos direitos dos gays esbarra em uma questão bastante delicada. O grande problema é que ainda não existe uma lei federal que assegure em todo o território nacional o direito ao casamento civil entre homossexuais. Vamos saber o que as pessoas aqui na rua acham sobre a educação de filhos com pais do mesmo sexo. Você vai educar uma criança, acho que tem que ter o papel do pai e da mãe. Pode ser um pouco complicado, né? Depende muito da educação e do amor que vai ser dado. A gente já viu logo ali no começo as pessoas falando, mas é criado sem um pai, sem uma mãe, mas tem muita criança que é criada só pela mãe ou só pelo pai também, né? E inclusive por falar em preconceito, olha, para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa do Ibope, 55% dos brasileiros consideram imprópria a adoção por gays. Mas eles têm o direito de adotar assim como qualquer pessoa, inclusive sendo solteiros, e podem ter seus filhos biológicos também. Então nós vamos conhecer essas famílias, né, que vieram até aqui hoje, as famílias dos nossos convidados. As crianças estão brincando ali já com o Wellington. Ó, já estão entretidas. Estão aqui a Daniela, a Marcela e o Leão. Obrigada por terem vindo. Daniela, conta pra gente como é a sua família. Bom, eu sou mãe por adoção da Angelina, que fiz adoção como solteira. A Angelina tá ali, né? Tá. De Ela azul. que tá de azul e amarelinho. E ela tem quantos anos? A Angelina hoje tem 4 anos e 4 meses. Ela foi adotada aos 2 anos e 10 meses. Tem 1 ano e 6 meses que eu sou mãe dela. Uhum. E você hoje? Você é casada? Você tem oficialmente ainda não, mas eu tenho uma companheira, a Cris. Que depois a gente vai falar com a Cris também. E a Dara, filha dela biológica, é uma adolescente de 15 anos. E hoje nós somos a casa das 4 mulheres, né? Moramos as 4 juntas. Ai, que somos gostoso. uma família. E você está com a Cris há quanto tempo? Nós moramos juntas há 2 meses. Quer dizer, quando você adotou a sua filha, você era solteira? Eu tinha um outro relacionamento, mas era superficial, não era um casamento. E depois a gente vai até entender melhor sobre a adoção. Eu adotei sozinha. Você adotou como solteira. Foi carreira solo. Foi carreira solo. Legal. E você, Marcela? Então, eu tô com a Daya, minha mulher há 10 anos. A gente tem a Lisa, essa pequenininha que está brincando aí atrás. Ela tem quantos anos? Ela tem 2,5. E a gente tem também a Nina, que tem 17. E a Daya está esperando mais um, que é para o mês que vem, que é o Francisco. Ah, que gostoso. Parabéns. São os 3. 3 aí, filhos. 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Então. Bastante bagunçado. É gostoso. Já é com 2, vai ficar mais tumultuado ainda. E como se formou a sua família? Então, eu adotei a Nina, eu tinha outro relacionamento, mas adotei sozinha, né? E depois eu me casei com a Daya não queria filhos e tal, mas aos poucos ela foi também se tornando mãe da Nina e depois deu uma vontade de ampliar essa família. E a segunda filha? A segunda foi de gestação por doação doador anônimo, né? E agora o terceiro também. É até o mesmo doador. E quem ficou grávida foi você ou não, foi ela também. Das 2 vezes? As 2 vezes. Você não se animou? Não, eu me animei, mas daí já era tarde demais. A médica falou, vai dar muito trabalho, você já tem 44 e tal. Deixa ela que ela tá mais nova. Eu falei, tudo bem. E hoje em dia, quando a gente fala, por que gera ainda tanta polêmica e tal? Embora ainda gere polêmica, você acha que já tem também um avanço de poder falar naturalmente sobre isso? O que você acha? Eu acho que já tem um avanço grande, assim. Tem ainda muita resistência, mas tem um avanço grande. De certa forma, a gente incomoda, assim. Parece que a nossa vida é muito normal para algumas pessoas. Então, eles olham e falam, nossa, né, estão se achando normais, né? E a gente vai seguindo. Mas somos, né? Daí é que impressiona. Né? Então, eu acho que isso que incomoda, assim. Acho que está cada vez ficando mais normal, cada vez tendo mais direitos e mais coisas. Então, as pessoas que têm mais resistência, elas sofrem um pouco mais, mas a gente vai seguindo adiante. Legal. Leão,
Conta pra gente como é a sua família. Então, a minha família foi engraçada, porque eu, na verdade, nunca pensei em ter um filho, porque eu achava, eu sou homossexual, não vou ter filhos e tal, né? Até que uma moça que trabalhava na minha casa, depois de um ano, mais ou menos, que ela estava comigo, ela estava esquisita e tal. Aí ela procurou minha irmã, que é psicóloga, e contou que ela estava grávida e tal. Aí minha irmã me ligou e falou, olha, ela vai te contar hoje à noite, cuidado com o que você vai falar, porque ela está querendo tirar o bebê e tal. Aí eu falei, não, claro, ela não vai tirar de jeito nenhum. E aí, quando ela me contou, eu disse, não, eu te ajudo a criar. Quer dizer, a minha ideia, na verdade, é assim, eu vou te ajudar a criar. Só que durante já a gestação, eu fui me apaixonando de um jeito por aquela barriga, por aquele Olha, que serzinho legal. que estava lá dentro. Quer dizer que você acompanhou a gestação da sua filha, Exatamente. né? Quando ela nasceu, a moça trouxe assim, no paninho, ela tinha me dito antes de entrar assim... Você acompanhou o nascimento? Tudo. Ela falou assim, Ana Beatriz ou Camila vai chamar. Aí a moça veio com um paninho assim, trouxe ela assim. Aí ela falou assim, nasceu a Camilinha. Eu digo, não, Ana Beatriz. Quer dizer, e aí... Quer dizer, você escolheu até o nome, tudo, né? E assim, olhando a luzinha acender, aquela coisa toda, eu tava já era pai, entendeu? Só que eu não assumia pra mim que eu era, entendeu? Aí, quando ela tava Foi um presente, né? Nossa, um presente de Deus. Chorei no dia que ela nasceu muito. Aí, quando ela estava com 8 meses, eu não me atrevia a dizer que era pai dela, entendeu? Eu achava que ela que tinha que E a moça continuou trabalhando na sua casa? Então, a partir do momento que a Ana nasceu, que a Bia nasceu, eu não gosto que chame de Ana, a Bia nasceu, eu disse assim, a partir de hoje você não trabalha mais aqui, você fica aqui, você é a mãe da Bia, e da Ana Beatriz, né? E aí, depois, se você quiser arrumar emprego em outro lugar e tal, aí eu falei, porque senão vai ser complicado, então não sei como é que ela vai entender isso e tal. E aí ela realmente assumiu, virou uma madame, assim, tipo, tá bom, não precisa trabalhar, não, então ótimo. Aí eu contratei uma outra pessoa para trabalhar na minha casa e ela ficou lá. E aí a Bia, quando estava com 8 meses, mais ou menos, ela saiu e aí ela falou assim, eu vou até o supermercado, fica de olho nela, no bercinho, porque ela pode acordar. E realmente ela acordou e fez, mamã, mamã. E aí olhou para mim e fez, papá. A partir desse dia, eu acho que eu assumi, deixei que ela me chamasse de pai. Até então, e como é que foi o processo de adoção? Não sei. Então, eu na verdade, eu fiz uma coisa feia. Você registrou. Os juízes me condenam sempre que eu vou para um debate, porque eu não sabia, foi por ignorância mesmo. Quer dizer, eu falei, mas como é que a gente faz para registrar? Falei, se eu for procurar um juiz e for que eu vou adotar, vai ser tão complicado por eu ser homossexual, eu já tinha assumido isso na televisão, há muitos anos atrás, no programa da Silvia Popovic. Isso há muito tempo também, porque a Bia está com quantos anos? 21. 21? Então naquela época era uma outra época. Era uma outra época. Muito diferente, né? Mesmo os processos de adoção eram complicadíssimos, né? Então aí a mãe dela falou assim, a gente vai lá no cartório e registra ela, porque ela não pode ficar sem nome. Eu falei, é verdade, ela não pode ficar sem nome. E aí eu falei, então vamos lá e registramos. Quando eu cheguei no cartório, eu perguntei pro rapaz, mas não tem problema? Ele falou, não, ela não é a mãe, ela não está dizendo que você é o pai? Eu falei, mas é assim tão simples? Aí eu chamei lá um chefe do cartório e falou, olha, traz hoje meu chefe, trouxe o rapaz, ele falou, não, é assim. Se ela tá que dizendo... hoje em dia, isso antigamente até dava para fazer, né? Mas hoje em dia... A gente até tem uma advogada no programa, mas depois a gente vai falar sobre essa questão. Né? Então, na verdade, ela foi registrada como minha filha, entendeu? E a sua família, então, é você e a Bia. Agora, a mãe dela teve um momento que a mãe dela queria conhecer um rapaz que estava trabalhando na minha casa e queria ir embora com ele. E eu falei, vai ser muito difícil para a Bia isso, porque a Bia sabia que ela era adotada, desde os 5 anos de idade a gente conversou com ela. E aí eu falei, ela vai embora, ela vai ser uma rejeição muito grande. Então eu comprei o apartamento do lado e eles foram morar do lado e tiveram mais um bebê, ela e esse rapaz. E aí, só que depois se separaram, acho que uns 2 anos depois. E aí ela ficou só com o bebê, que é meu afilhado. E a Bia ficou com você, Léo? Ela ficou sempre comigo. Olha só como as famílias se formam, né? E tendo amor e respeito, isso que eu sempre digo. Então, a família é aquela hoje que o Matheus é grudado comigo, assim. Ele chama de papi e o pai de papai. Olha só. E aí vocês continuam vizinhos até hoje? Continua. É engraçado que a janela deles dá no meu quintal. Sabe que eu comprei um apartamento que deu certinho ali. Fosse as coisas
de destino mesmo. É uma né? grande família. Uma grande né? família. Olha, e um estudo feito pelo demógrafo Reinaldo Gregori revela uma surpreendente taxa de casais do mesmo sexo no Brasil que já têm filhos. Eles são 20% em comparação com os 16% verificados nos Estados Unidos. E também participam do papo a psicoterapeuta de família e educadora Maria Alice Rufino. Obrigada pela participação. A Maria Alice já esteve aqui no Papo de Mãe. E a advogada Patrícia Gores, especializada em direito homoafetivo. Obrigada, Patrícia. Maria Alice, a gente viu recentemente a cantora Daniela Mercury assumiu que tem uma esposa, uma mulher. Isso criou uma polêmica enorme, né? Foi destaque nos telejornais, nas principais revistas do Brasil, né? Essa polêmica toda, isso é um sinal de que o preconceito ainda é muito grande no Brasil? Eu acho que isso é um sinal de que ela é a Daniela Mercury, em primeiro lugar. Né? Eu não sei se uma outra pessoa qualquer teria esse destaque. Então, vamos escolher, vamos falar do destaque? Mas virou notícia, né? Quer dizer... Mas a notícia virou por quê? Porque ela assumiu uma mulher como esposa. Não sei, tanta gente assume todo dia. Não, acho que são as duas coisas, porque ela é famosa e porque ela assumiu dúvida. E porque as pessoas midiática, gostam. Daniela é midiática, e também então... porque as pessoas gostam de dar palpite na vida dos outros. Sem sombra de dúvida. Então, claro, imagina. Mais do que tudo, você vira fofoca nas redes sociais. É um cheio, sobretudo. Eu mesma coloquei pessoa lá. Pública. Não, mas eu mesma coloquei lá, falei, olha, que legal, né? Acho que seja feliz. Muita gente me criticou, falando, imagina, isso é uma afronta à família. Pessoas ficaram revoltadas. Eu acho que no caso dela, o fato de ser uma coisa tardia na história midiática da vida dela, criou um impacto para além do que o fato em si da homossexualidade criaria. E Maria Alice, eu vi a Maria Alice suspirando na abertura do programa, quando falaram que numa família precisa ter uma mãe e precisa ter um pai. Precisa mesmo? Eu acho que precisa ter a função materna e a função paterna. Quem vai exercer a função é mais ou menos indiferente. E às vezes até uma terceira pessoa, uma avó, uma professora, um avô. A função eu acho que precisa ser garantido. Porque tem aquilo de criança que só tem mãe, a mãe é viúva, a mãe é mãe solteira. Não, por isso que eu estou dizendo, a função pode ser garantida extra casa, tá certo? Uma só pessoa pode exercer as duas funções? Eventualmente, mas isso acho que criaria mais confusão e acho que as próprias crianças são mais sábias do que os adultos. Às vezes elas tio, elegem. até um amigo. Uma pessoa próxima, elas elegem. Mas aí duas pessoas do mesmo sexo podem exercer essas duas funções. Sem sombra de dúvida. Olha, desculpa, a Marcela acabou de dizer no começo do programa, a minha mulher, ela tem a função definida dentro dela. Ou eu estou enganada? Não, tá certo, tá certo. E os filhos percebem isso. A gente vê com as meninas assim, a mais velha, ela fala tais coisas, eu falo com a Daia, tais coisas eu falo com a mamãe. Ela já sabe ali onde pisa e que os como papéis é que vão se definindo, né? Maria, eu queria só falar na hora que você estava falando negócio de fofoca, né? Que é uma coisa que tem a ver. Eu fiquei pensando aqui. Mas por quê? Porque a fofoca tem isso, né? Isso eu debato muito sempre. Porque eu acho que a questão está em aberto, né? Eu acho que mexe muito com as pessoas ainda. Então, acho que é por isso que as pessoas estão incomodadas, ou a favor ou contra, né? Porque está em aberto essa questão. E, no fundo, o fato de se falar sobre isso é um avanço, né? Com certeza. Porque, antigamente, as pessoas, sei lá, tinham vergonha de se expor. A própria Daniela Mercury falou isso, né? Que ela resolveu assumir porque ela já teve outros relacionamentos e ela vivia fugindo de paparazzi, se escondendo, que quer dizer que deve ser uma vida horrorosa. Exatamente. Né? Pra quê, né? Fugir. Ela disse melhor a gente se assumir. Ela disse que ela teve outra companheira que ela gostaria de ter dividido com a mídia, mas que a pessoa tinha receio de sofrer preconceito e ela não assumiu. Porque durante uma época era difícil mesmo assumir, porque o preconceito era ainda maior, né? Quer dizer, as coisas estão melhorando, estão avançando, mas ainda existe. Mas é melhor assumir. Eu acho que quem não assume sofre mais. Do que o falar é mais importante. Eu também acho. Mas que a pessoa sofre, porque, né? Difícil, porque acho que a gente está atravessando um processo mesmo, quem sabe lá na frente, né? E Patrícia, falando em preconceito, né? Eu gostaria de
esclarecer aqui para o nosso público, para os nossos telespectadores, o que é o crime de preconceito contra os homossexuais? Porque a gente fala muito assim do crime de racismo, que é um crime inafiançável. O que é o crime de preconceito contra os gays? Esse crime, a homofobia, né, que é o crime, ainda não existe tipificado no Código Penal. O que seria homofobia? Homofobia é ódio contra pessoas gays, né, gays em geral, gays lato sensu. Então, hoje existe um projeto de lei, que é o PL 122, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que pune criminalmente pessoas que batam, né, de forma verbal, física, impeçam, por exemplo, homossexuais de entrarem em restaurante. Doutora Patrícia, eu queria só entender, você falou assim, ainda não é crime, não está no Código Penal. Não é crime. Mas como é que pode punir? Só para a gente entender. Então, aqui no estado de São Paulo é um crime administrativo. A gente tem aqui a lei desde 2001, que é pouquíssimo conhecida, que é a Lei 10.948/01 do Estado de São Paulo, que ela pune de forma administrativa. Então, por exemplo, um supermercado, que eu não vou falar o nome, foi punido e multado em R$80 mil, porque tinham duas moças comprando e estavam de mão dada. Aí o guarda lá do supermercado falou, fora daqui, que esse aqui é um supermercado de família. Olha só. A gente fala muito do preconceito contra os homossexuais que se assumem, né? Imagina na criação dos filhos, né? E olha só que avanço, né? Eu pesquisei, a Associação Americana de Psicologia emitiu uma nota em que diz que a eficiência da criação, do desenvolvimento e do bem-estar das crianças não depende da orientação sexual dos pais. Olha que importante, não só não né? Depende, como tem pesquisa que depois eu passo para vocês, que com muita frequência, mesmo nos Estados Unidos, a educação familiar em famílias de mesmo sexo, muito frequentemente gera maior estabilidade. O Papo de Mãe volta já. Fique agora com a Gabriela Costa e um papo pelas ruas sobre o nosso tema de hoje. O que você acha de um casal gay adotar um filho? Acho ótimo. As crianças precisam de qualquer pai, né? Qualquer pessoa que cuide, assim. Pode ser gay, não gay, tanto faz. Se o cara for um bom educador, amar o filho, tá ótimo. Eu acho que tudo bem, desde que eles dêem uma educação devida e o carinho devido, é ótimo. Você acha que pode influenciar na educação do filho ter dois pais ou duas mães? Eu acho que sim, porque qual a referência que ele vai ter da mãe ou de um pai? Duas mulheres, quem é pai, quem é mãe? Eu acho que confunde um pouco a cabeça da criança, sim. O que você acha de casais gays que adotam filhos? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Acho que se eles optam por isso... Normal, sou gay e sim, eu adotaria. Você quer que eu seja politicamente correto? É uma coisa, opinião minha, sou contra. E você acha que influencia na adoção, para a formação da criança, ter dois pais, duas mães? Não, vai mais no contexto social. Acho que sim. Por quê? Acho que não é uma coisa natural, sei lá. Eu tenho a cabeça extremamente aberta, mas nesse ponto eu acho que tem que ter pai e mãe, né? Sei lá. Eu acho que não depende só da família, mas da sociedade toda em geral, a aceitação da sociedade e como a própria sociedade vai encarar um filho que é adotado por um tipo de casal, assim. Bom, a gente vê... opinião, as pessoas têm liberdade de ter a sua opinião. Isso não chega a ser um preconceito? Ou já, quer dizer, já é preconceito, mas não é crime? Como é que é, Patrícia? É livre expressão. Né? O preconceito, o crime é praticar o ato de bater na pessoa, agredir verbalmente. Eu acho que a gente tem liberdade de expressão. A opinião dela, ok. Respeito a opinião dela também. Né? O problema todo é quando a pessoa está andando na rua, vem uma lâmpada na cabeça, ou pessoas que morrem. No Brasil tem um dado que é assustador. A cada 26 horas uma pessoa é morta por homofobia. Nossa, é assustador mesmo. Então, assim, a gente tem um relatório da ONU de 2011, que isso não é muito divulgado,
que eu faço pesquisa no âmbito internacional, né? Que coloca o Brasil do lado de países como Afeganistão, Botsuana. Ouvindo essas opiniões, eu fico pensando assim, é muito mais interessante que as pessoas deem as suas opiniões do que aquelas que não dão, que é velado. Que agem de um jeito velado. Sim, a homofobia e sacana, velada, né? claro. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei curiosa. Na tua pesquisa internacional, a gente tá ranqueado isso? Em termos de número, que nem educação, por exemplo? Não existe já me chamou a atenção na educação. Nós estamos lá. Estamos mas atrás. A gente está lá embaixo. Junto com a educação. Só para você ter ideia. Outra coisa para Só para você ter ideia. Do lado de países como Botsuana, gente. Botsuana. Não precisa dizer mais nada, né? Nível cultural, intelectual. É muito importante salientar esse lado educacional. Ali no vídeo falaram muita coisa do social e tal. E a gente esquece um pouco que a educação é matriz para tudo, inclusive para ter saúde. Claro, claro. E a outra coisa que se falou ali e que a gente fala muito, e eu acho que indevidamente, né? A gente fala é normal, não é normal. O Caetano tem aquela música que eu adoro, que de perto ninguém é normal. Então, é comum ou é incomum? É convencional ou é inconvencional? É ainda muito incomum muitas coisas. Agora eu fico imaginando, já é difícil criar filhos, Nossa. né? É um desafio diário. Alguém né? falou ali, é verdade, é difícil, é um desafio. Aí eu queria saber de vocês, assim, quais os obstáculos, né? Os desafios que vocês enfrentam, além desse desafio da criação dos filhos, ainda com esse preconceito, né, que existe no país. É mais difícil ainda? Vocês sentem isso? Acho que eu nunca senti, assim, uma diferença disso. Acho que tem, como o Leão falou, você tem que tratar com transparência com a criança. A criança tem que saber de tudo desde o começo para ela poder lidar com os relacionamentos. Então, quando a Nina, a nossa mais velha, saiu a adoção dela, que mudou o RG e tal, ela levou para a escola, aí os amigos adoraram, né? Todo mundo, deixa eu ver como é e tal. Então, ela lida de uma forma... Porque no RG tem duas mães? Tem duas mães, Ela lida de uma forma tão natural que os amigos dela curtem. E eu acho que é isso que vai transformar lentamente e tirar esse pensamento e aí tão vai transformando preconceituoso. os amigos Exatamente, também, né? E para entender o casamento, você é casada no papel ou você tem Não, essa vontade? eu, na verdade, eu sou divorciada de uma relação heterossexual. E vou me casar com a Cris em setembro. A gente tem essa programação de casar dia 5 de setembro. Casar oficialmente. Casar oficialmente. É importante para você casar oficialmente? Para mim é. Para mim é porque para mim é uma realização de um sonho. Eu sempre quis, no momento que eu fiz a adoção da Angelina, eu digo que eu fiz carreira solo porque era a minha opção na ocasião, porque eu não tinha uma companheira como eu tenho hoje a Cris. Hoje a Cris é minha mulher, ela preenche todos os meus pré-requisitos de família. Você é casada? A gente é casado assim, a gente já tinha união estável e agora com essa possibilidade a gente converteu, até saiu ontem a certidão de casamento. Então eu acho assim, às vezes as pessoas discutem que, pra que isso é uma bandeira? Não é uma bandeira, é um direito, né? A gente quer que as crianças também. A gente usa aliança, a gente sempre usou. Mas a gente quer que as crianças fiquem protegidas, a gente não quer ter que toda a documentação tem que falar quem é fulana, quem é fulana. É a questão também dos benefícios, né? É a vida prática, né? O Leão já foi casado. Eu ia falar isso, eu tenho justamente essa dificuldade, porque eu tive alguns namorados durante esse tempo. Talvez assim, eu acho até que é por isso, porque eu sempre namorei pessoas mais jovens. Então isso complica, não sei porquê, porque eu nunca escolhi namorar alguém mais jovem, mas sempre foi assim. E aí eu tenho, por exemplo, agora um parceiro há 6 anos, nós somos namorados, moramos separados, e eu percebo assim que incomoda muito a ele, a minha família. Por causa dos meus horários, porque eu sou pai. Não adianta, porque e sempre a prioridade vão ser a Bia e até o Mateuzinho, que é meu afilhado. Entendeu? A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal aprovou a união estável para os homossexuais. Mas não existe uma lei federal que permita o casamento civil. A repórter Letícia Bragalha explica agora pra gente o que significa tudo isso. Vamos assistir. Olha,
Olha só, Mariana e Roberto, a gente aqui da redação do Papo de Mãe e todo o país recebeu agora em maio uma notícia super positiva. Desde o dia 15, todos os cartórios do país são obrigados a aceitar os pedidos de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Antes disso, antes dessa determinação, cada caso era avaliado separadamente pelos cartórios, ou seja, muitos pedidos eram negados e aí os casais tinham que se envolver em longos e desgastantes processos judiciais. É importante a gente ressaltar o seguinte, apesar de já estar valendo, essa regulamentação ainda pode ser contestada no Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, é claro que tem muita gente que não perde as esperanças e quer fazer valer os seus direitos. É o caso desse casal que eu visitei aqui em São Paulo e que vocês vão conhecer agora na nossa reportagem. Dá só uma olhada. Claudinei e Ivan estão juntos há 4 anos. Já assinaram os documentos da união estável que garante herança, pensão alimentícia e o direito de adotar filhos. Agora estão prestes a dar um passo a mais. Assim como todos os casais, o Ivan e o Claudinei aos poucos vão organizando a vida deles. Já compraram um apartamento e agora fazem questão de transformar a união estável em casamento civil. Eu queria saber por que isso é tão importante para vocês, Ivan. É que, na verdade, a gente acha importante o casamento igualitário, o casamento civil, assim como os heterossexuais fazem, porque todos os direitos que eles têm, a gente também quer ter. Afinal de contas, todos os impostos que eles pagam, a gente também paga. Então, a gente se sente no direito de ter os mesmos direitos. Bom, a gente sabe que a união estável já garante, já assegura alguns direitos aos homossexuais, mas o casamento civil amplia bastante essa gama de direitos. São cerca de 70 direitos a mais que o casal adquire quando transforma a união estável em casamento civil. No caso de vocês, o que é mais importante? Para a gente é importante a gente ter um documento que mostre, que signifique a formação da nossa nova família. Agora, por exemplo, nós podemos modificar o nosso novo nome. Então, a gente pode formar uma nova família com um novo sobrenome, o que a união estável não permitia. Então, eu era Ivan Teles Cardeal, ele era Claudinei Mazaia. Agora, a nossa família vai ter esse sobrenome, Mazaia Teles Cardeal, e o sobrenome dos dois. E isso é importante porque os nossos filhos também passarão a ter o sobrenome dos dois. E até agora, sem vocês terem o casamento civil reconhecido, como é que foi na prática? Vocês enfrentaram alguma dificuldade, como, por exemplo, incluir em seguro de vida, em seguro-saúde no emprego? Como é que foi isso? Uma vez você tentou me colocar no seguro de vida, não foi isso? Exatamente. Eu tentei incluí-lo no seguro de vida da empresa onde eu trabalho. A empresa não colocou nenhum impedimento inicial, mas fez vários questionamentos. Eu tive que explicar muito, eu tive que ensinar a empresa a lidar com essa questão. Eu acho que se nós já tivéssemos como a certidão de casamento, já seria uma prova cabal e eu não precisaria ficar explicando. Apesar de conviverem com preconceito, Ivan e Claudinei não deixam de sonhar e fazem muitos planos para o futuro. Eu tô vendo que eles deixaram um quarto aqui do apartamento vazio. Para que esse quarto, Ivan? É para o filho que vem um dia? Exatamente, nós já temos um processo de adoção em andamento, já fomos habilitados pelo nosso fórum. E quando nós adquirimos o apartamento, já foi pensando na chegada do filho ou dos filhos, né? Porque pode ser mais de um. Bom, então esse apartamento que está todo arrumadinho aqui, como em toda família com criança, pode ser que fique uma bagunça. Como toda família, quando chegar aí as crianças, vai ficar uma bagunça realmente. A gente viu ali na reportagem, em relação à adoção, o que tem, quando a gente falou, né, tem gente que é contra a adoção por casais gays, mas a pessoa pode, você adotou como solteira, o Leão também. Eu também. Você todos como solteiros. Mas o casal pode entrar, o casal, eles têm esse direito de se colocarem como casal e diferentemente de países africanos, não existe proibição no Brasil para casamento gay, certo? A partir do momento que não existe proibição, é permitido. Primeiro passo. Por exemplo, o STF reconheceu, ele não foi formada uma lei, mas ele reconheceu, ele fez uma interpretação da Constituição Federal do que seria família. Então, família hoje é ampla. Tem a família formada pelos filhos comuns, filhos de outro casamento, também é família. Os meus, os seus, os nossos. Os nossos, né? Se a gente fizer a interpretação da Constituição Federal, o casamento já é aprovado. Por quê? O STF reconheceu como família a união estável de pessoas do mesmo sexo. Está lá na Constituição Federal. É família, união estável, podendo ser convertida em casamento.
A partir do momento que o STF reconhecer a união estável, logo pode ser convertido em casamento. Logo, se eu posso o menos, eu também posso mais, direto. Não precisa primeiro passar pela união estável e depois fazer o casamento. Isso é transitório. A hora Sim, que é virar interpretação. Em relação à adoção, É. em relação à adoção, o casal gay não precisa adotar como solteiro. Inclusive, Pode o casal. Antigamente eles faziam mais isso. Isso era muito comum. Pode. Filho de José e João. Porque antigamente não podia. Mas a gente está em novos tempos. Tempos em que a família, a gente não tem mais o direito de família, a gente tem o direito das famílias. Né? A família não é mais uma só. E até não se fala mais em pátrio poder, é poder familiar. Poder familiar. Né? Claro. E a gente ouviu a opinião nas ruas, né, no centro ali de São Paulo, e nós temos alguns comentários de telespectadores de todo o Brasil que ao longo da semana eles mandaram, porque a gente falou que esse seria o tema do programa. Então eu queria ler para vocês. O Valmar Bordão de Guarulhos, na Grande São Paulo, diz o seguinte: acho que ainda não estamos preparados para isso. No Brasil, o preconceito é muito grande em qualquer situação. Eu não sou contra. O importante é saber que essas pessoas são do bem e estão fazendo muitas crianças felizes, que eles sejam respeitados como devem ser. Em relação à adoção, ele falou. Em geral, as pessoas falaram sobre adoção, né? E a Sérgia de Faria, de Campo Grande, ela escreveu o seguinte: preconceito é não querer adotar uma criança porque ela é negra, filho de usuário de drogas, ou ainda não contratar negros porque pode ser ladrão, não sentar ao lado de prostitutas, que todo tatuado é suspeito ou coisas desse tipo. Aí ela termina assim: quero registrar também que não tenho nada contra a opção sexual das pessoas. Agora, de verdade, não é meu sonho ter filho gay ou uma filha lésbica. Penso que este não é o sonho de nenhum pai ou mãe. Engraçado isso, as pessoas aceitam, mas pra mim eu não quero. Não faz nada, né? Não é uma aceitação. Não, mas sabe o que isso está ligado? Mal comparando, mas comparando, assim, exercício de didática, há um sofrimento envolvido, sim. Ainda. Nós gravamos um programa sobre filhos gays e a gente falou muito disso, do sofrimento. É Eles claro. falaram assim: se eu pudesse escolher, eu não gostaria de ter que passar por tudo isso. Mas por isso não é opção, você tem que enfrentar. Isso que é orientação. É orientação, não é opção. E é difícil, é difícil. Quando a gente fala em educação, tem tantos outros, né? Tem tantos outros preconceitos. A nossa filha mais velha é negra, é linda, magra, alta, etc, etc. Mas a gente vê o preconceito contra o negro no dia a dia. Claro. Chamar um táxi é difícil. Se você deixar ela chamando o táxi sozinho, o táxi não para. Também já fizemos programas sobre racismo. Está tudo nos Então, nossos às arquivos. vezes a gente discute tanta questão da homossexualidade como. Agora como você pais, imagina mas no Brasil uma mulher lésbica, negra e pobre. Eu queria agradecer muito a participação da Maria Alice e da Patrícia. Eu queria que vocês deixassem, se vocês têm e-mail ou site, para as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, conversar mais com vocês. Vou deixar e-mail. Eu tenho um site, mas ele está em fase de atualização. Então, vou deixar o e-mail. marufino@uol.com.br. Obrigada. E a Patrícia? Antes de dar um e-mail, eu só queria deixar um recado. Para casos de homofobia no Brasil, basta discar 100 100. Disque denúncia, né? Disque denúncia, 24 horas, gratuito, de forma anônima. O governo federal está trabalhando bastante nesse sentido, funciona. Aqui no estado de São Paulo também, junto com as OABs, toda a sede de OAB de cada cidade do estado de São Paulo, lá tem um ponto para receber esses casos de homofobia. Acho que isso é o mais importante. Importante. Legal. Né? Antes de Disque qualquer 100. e-mail, Disque 100, 24 horas. E o seu e-mail? Meu e-mail é patricia@patriciagorish, com sch.adv.br. Eu vou deixar também o site do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o www.ibdfam.org.br. Muito obrigada, então, por terem vindo. No próximo bloco... Oi? Obrigada a nós. Olha, e no próximo bloco nós vamos receber as esposas aqui da Daniela e da Marcela, e também tem mais um entrevistado, o Plínio Camilo, autor do livro O Namorado do Papai Ronca. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente aqui na TV Brasil. O que você acha de casais gays que adotam filho? Da hora. Eu acho normal, pode ser. Hoje em dia tá tudo simples, tudo liberado mesmo. Mas você acha que isso influencia na educação dos filhos, ter dois pais, duas mães?
pode ser um pouco complicado, né? Eu acho que influencia, mas sei lá, acho só diferente, não pior ou melhor. O que você acha de casais gays que adotam filhos? Eu não acho nada demais, eu acho que tem que se fazer um trabalho psicológico na criança, porque, enfim, não tem um pai e uma mãe, mas eu não vejo nada demais, acho que tem muito casal gay que tem muito mais condição de criar filhos do que casais héteros que tem por aí. Não tenho nada contra, acho normal. Você acha que, como que é a educação de uma criança que tem 2 mães ou 2 pais, você acha que é diferente? Não, normal, minha irmã mesmo é entendida, mora com uma pessoa e tem filho, é normal. Ela adotou um filho? Não adotou, ela tem um filho dela e pensa em adotar, quanto a criação é normal. E como que é pra filha dela ver a mãe casada com outra mulher? Ela aceita isso naturalmente? De boa, normal. E tá aqui a Daia, agora a Cris, né? A Daia, que é a esposa da Marcela, e a Cris, esposa da Daniela. Já posso falar que é esposa, né? Vocês estão noivas, Estamos vivendo como, né? Vocês estão noivas. E a Dara, que é filha das duas, né? Ela é filha biológica da Cris, metade minha agora. E o que eu queria perguntar para vocês é em relação... E, aliás, a Daia tá grávida. Mostra aí o barrigão. É o Francisco. Francisco, tá a caminho. Quantos meses você tá? 8. E a gente conta com a participação de um educador agora, o Plínio Camilo. E o Plínio também é autor do livro O Namorado do Papai Ronca, que a gente adorou aqui, né? O título do livro. Plínio, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Conta um pouquinho do livro pra gente. Foi uma tentativa, ou pelo menos é um início, de findar essa discussão. De mostrar que isso não é normal, mas isso existe, né? E que esse meu personagem, o incômodo que o namorado do pai provoca, que ele ronca e fuma, né? Também outras coisas. E mostrar o ponto de vista de um filho, que é interessante até a fala dela depois, como ele vê toda essa situação de um pai ter uma relação com outro homem, com a relação com a família. Esse meu personagem, ele sofre bullying também no meio, ele provoca bullying também, né? Porque não é uma coisa só. Claro. Né? Bullying não é... Você não é sempre só vítima, né? Você não é bonzinho todo o tempo. E foi um presente, né, escrever esse livro, né? E um presente poder participar dessas discussões e ouvir e falar. Então, está sendo muito interessante. E assim, com o livro, você procura desmistificar essa relação, Sim. É isso? Colocar que é uma coisa tranquila, uma coisa que existe. E como foi dito aqui, é uma relação entre pessoas. Porque sabe o que eu acho, Plínio? Tem muitos casais, acho que acaba acontecendo. Quem que falou que você teve uma relação hétero, Sim, né? Você foi casada com um homem. Eu acho que acontece muito de, em determinado momento da vida, ter esse casamento hétero e, de repente, resolve, não sei se é assim que fala, mas resolve assumir, né, o que realmente sente. E daí como fica para aqueles filhos, tanto para homem quanto para mulher? Eu conheço um casal, por exemplo, que o homem se separou, né, e assumiu o namorado. Então ele separou da mulher para assumir o namorado. E ele tinha filhos desse antigo casamento. Então como é que é essa coisa de contar para o filho, né? Porque é diferente do filho que já nasce nessa situação. Sim. Então como é que é contar para o filho e como é que é para o filho receber a notícia? O meu personagem, e também na história, no que eu ouvi, depende um pouco da idade, né? Depende um pouco do momento, como foi. É aquela questão, o pai é corintiano, o filho não discute. Né? O meu pai é palmeirense, você não fica traumatizado, meu pai é palmeirense. E o pai explicou, né? Explicou tranquilamente, até no começo ele fala, o pai explica de uma forma que o menino entende que ele não é mutante nem nada, ele é apenas alguém que gosta de uma outra pessoa. Né? Porque no seu livro o pai era casado com a mãe do menino, né? E em determinado momento, quando o menino tinha 5 anos, o pai se separou e pouco depois começou a ter esse namorado, não foi por causa disso. Eu posso dizer da minha separação, no caso, que eu tive um casamento longo, né, de uma história bem interessante. Nós somos sócios hoje, somos muito amigos. Olha, ele é que apaixonado na isso. Gigi, conhece Dara, conhece a Cris, nos respeita, sempre me respeitou demais.
É um amigo muito querido. E os filhos dele moraram com a gente. O Fernando e o Felipe moraram comigo. Cada um numa época, mas tivemos um convívio. A gente tem um vínculo super interessante. Já. Mas teve esse momento temos de uma você amizade falar muito pros... grande, né? E eu tenho o respeito dos filhos dele. O Felipe me chamou para ser madrinha depois da separação, depois de tudo tranquilo, digamos assim, né? Então, a Fernanda e o Felipe são... E você teve esse momento de falar para os meninos? Não precisei. Foi tranquilo. Com o meu ex-marido, sim. Com o Sérgio, sim. Mas com as crianças eu não precisei. Foi muito mais crianças, eu acho que o importante é A Fernanda tem 33 né? anos, o Felipe hoje tem 28. Né? Falar a verdade também. E aí, de acordo com a idade. A relação também sempre foi muito legítima, muito sincera, muito verdadeira. Léo, em algum momento a Bia sofreu algum tipo de... A gente fica falando bullying, mas assim, de agressão na escola, ou brincadeirinha boba na escola. Tipo... Ela responde. A Bia é brava, sabe? Ela tem muita posição, assim. Então, se alguém tenta fazer uma brincadeira, imediatamente ela me defende, vamos dizer assim. Ela defende a sua posição. Porque você não vai impedir que os outros façam, né? Exatamente. Você tem que preparar o seu filho para que justamente ele não. Agora eu me lembrei de uma história bonitinha que teve quando ela tinha acho que 9 anos no colégio. Ela me chamaram na diretoria, eu levei um susto, né? Porque eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Agora eu cheguei lá, a diretora falou assim, meus parabéns, por 2 motivos. Primeiro, porque a sua filha é muito firme. E segundo, porque ela te ama muito. Ai, que lindo. E aí, tinha assim, o menininho na escola, que era de uma outra classe, chamou ela no pátio. Você é filho daquela bicha lá da televisão. E aí ela pegou o menino por aqui e falou assim, eu não vou bater em você, porque meu pai ensinou que se eu levanto a mão para uma pessoa, eu dou direito dela levantar para mim. Mas você vai comigo lá na diretora e vai dizer o que você falou do meu pai. E na frente ela chorava e falava assim, ele falou isso do meu pai. Ela falava assim. Você vê, se a criança é segura, se ela tem autoestima fortalecida, né? Ela sabe lidar, ela encara uma essa é só uma situação, porque na vida são 300 milhões de situações, né? É muito minimalista a gente ficar só nisso. Porque a sua mãe é gay, né? O seu pai é gay. É tão pouquinho isso, gente. Agora ela está maior, mas a gente sentiu muito o despreparo dos professores. Isso que eu queria saber. Houve um episódio, ela devia também ter uns 8 ou 9 anos, que convidaram as crianças para escrever a história da vida. E ela sempre gostou muito de escrever, até hoje. E ela escreveu a história da mãe, do casamento com a Daia, toda aquela história linda, e todos os alunos iam ler. Quando a professora leu a dela, não quis que ela lesse. Gente, não deixou ela ler na classe. Aí tiramos da escola. Que bom. Não tem outra opção, né? Mas é muito difícil você encontrar escolas que compreendam isso. E a Cris, você também passou por isso na escola da Dara, de contar com a aceitação dos alunos, dos professores, da diretora da escola? Eu acho que no nosso caso foi um processo muito natural. Eu acho que tem o despreparo dos professores, claro, porque as pessoas... A gente está numa sociedade que não está preparada para receber famílias diferentes ainda, né? Eu acho que isso é uma construção. A gente está numa fase de construção dessa categoria de familiar. Mas eu acho que foi um processo muito natural, porque foi desde muito pequenininha, né? Então, assim, eu me envolvo com mulheres há 12 anos. Então, a Dara, desde muito pequena, ela já está nesse meio, já está envolvida nesse ciclo. Então, foi muito mais natural. Mas eu acho que ela pode falar, porque ela está na escola, e eu acho que a opinião dela, eu acho que pode ser muito importante e interessante. A Angelina chama vocês duas de mãe. Como é que vocês dividem isso? Bom, eu sou mãe... Né, assim, ela me chama de mãe o tempo todo, a Cris, ela oscila entre chamar de Cris e mãe preta, às vezes. Né? Fiquei curiosa, a Lisa chama vocês duas de mãe? Como é que é? A gente tentou que a Lisa chamasse a Marcela de segunda ou Dadá e eu mamãe. A Lisa escolheu chamar de mamãe Dadá e mamãe Daia. Eu acho que as crianças... A gente acha que consegue colocar alguma coisa, não consegue nada. Eles que escolhem. A Bia te chama de pai, claro. Chama de pai. De pai. E bom, vamos finalmente ouvir a Dara também, né, Dara? Você chama as duas de mãe, como é que é? Eu chamo a minha mãe, né, sempre mãe. E a Dani é a Dani. Mas o carinho que eu tenho por ela, né, chega
Muito perto do que pelo que eu tenho pela mãe. É uma mãe também. Você ganhou mais uma mãe, né? E a Dara, ó, gente, com esse tamanho todo, ela tem 15 anos. Mas, Dara, conta pra gente, então, como é que é na escola? Porque, bom, você ganhou mais uma mãe, né? Agora você tem 2 mães. E como é que você lida com isso na escola? Todo mundo leva numa boa, eles ficam até, nossa, que legal. Todo mundo... E nunca ninguém falou nada, porque também se falar, não vou deixar falar, porque eu também não... E eu acho natural, então, a opinião até então, o que importa é a minha. Lógico. Então, se eles forem falar qualquer coisa... Então isso já demonstra que está se criando um respeito, né? Eu acho que essas novas gerações, Pilina, não sei, acho que cabe talvez a nós, né, nesse momento de transição, criar uma geração sem preconceitos. Ou com respeito no primeiro momento. Né? Com respeito e respeitar as diferenças. Porque, como ela falou, essa é uma. Existe outra, de cor, de raça, de altura, de gordura. Existe, então temos que ter respeito. Né? Respeitar o outro, respeitar as diferenças, as desigualdades. E a gente falou de professores que não sabem lidar com a situação, mas existem muitos que sabem. Realmente. É como a coordenadora da escola eles ajudam. A fazer essa mudança de comportamento. Porque é isso que a gente precisa e quer, né? Mas essa mudança de comportamento, eu respeitar. Opinião todo mundo pode ter, o que não pode é ferir o direito do outro, né? Eu acho que isso é importante até para a gente pensar aqui no nosso país, né? De que nós estamos preparando o mundo para os nossos filhos. Então, por isso mesmo, eu não vou fazer propaganda aqui de ninguém, porque eu acho que é isso que ele quer, mas eu acho que a gente tem que brigar mesmo e exigir que saiam pessoas que não nos representem do governo. Isso, tratar com respeito. Que nos respeite. Que nos respeite. Que não diga que somos amaldiçoados e outras coisas todas. Exatamente. Que nos respeite. É isso que precisa. Legal. Olha, foi uma delícia conversar com vocês. Antes de terminar, deixa eu só ver se elas querem... Você quer falar? Vem aqui, ó, empresta o microfone. Vem cá, Angelina, quer cantar? Quer falar? Me conta uma coisa, como chama a sua mamãe? Daniela. E a outra mamãe? A Cris. E a sua irmã? Dara. Nossa, que legal, mora todo mundo junto? E o que vocês gostam de fazer lá na sua casa? Fazer muito para brincar junto e depois a gente gosta de brincar tudinho. De bagunça e de brincar do quê? Junto. Junto, todo mundo junto, muito bom. E a Lisa, tem bichinho na sua casa, Lisa? Vem aqui contar pra tia. Conta pra ela. Vem? Ou fica aí com a mamãe, a mamãe segura o microfone. Ó, Daya, segura. Que bichinho que mora na sua casa? Tem Tira aqui pra mamãe, pra todo mundo ouvir. Tem o Tito? Tito, eu tenho um cachorro que chama Tito. É mesmo, nossa, é o cachorro também. Você é um também. cachorro que chama Tito também? E quem tá na barriga da mamãe? Francisco. Francisco, que delícia! E você conversa com o Francisco? Ai, que ela quer brincar de esconde-esconde. Sim, você conversa. Então tá bom. Agora você vai falar mais. Mas eu te amo, você me ama. Tamo muito vida feliz, com um forte abraço, no direito, meu carinho é pra você. Parabéns. Eu cantava essa música com a minha filha. Do Barney, né? Gente, obrigada mesmo por terem vindo. Boa hora para o Francisco, que está chegando, né? Parabéns a todos pelas lindas famílias. Eu acho que o importante é a gente ser feliz, né? Parabéns pela discussão. Então, eu queria passar uma última rodada com vocês. Quem quiser divulgar site, manda beijo para filho, então aproveitem a última rodada. Divulgar o programa. Fala, Daya, vamos começar por você. Manda beijo pra minha filha Ninoca, que está lá estudando a duras penas. Que as mamães estão aqui, os irmãozinhos também, que a gente ama bastante. Tá bom. E você, Marcelo? Eu queria agradecer, eu acho que é super importante a gente abrir espaço para falar disso, porque é assim que a gente vai pouco a pouco diminuindo o preconceito, né? Um chorinho sempre faz parte do programa. Parte, né? Tá bom? Não, eu só queria dizer da importância, né? Eu fiz questão de vir esse programa
porque era um horário até complicado para mim e tal, mas eu fiz questão de vir porque eu acho muito importante a gente falar, quanto mais falar, aquela coisa de formiguinha mesmo, né? Quanto mais a gente fala sobre essa questão, eu acho que amplia a cabecinha de todo mundo, abre, porque eu acho que o preconceito vem mesmo do desconhecimento. Tenho certeza disso e luto muito para que a gente possa viver tranquilamente. Eu sou um dos fundadores da parada do orgulho gay, gosto muito da palavra orgulho gay. E eu sempre disse isso, né? Que eu acho que o importante era mostrar na avenida que a gente luta pelos direitos, mas luta com alegria, né? Sem pegar em armas, nada disso. Eu acho que isso é fundamental na parada do orgulho gay que tem todo ano, né? Aqui em São Paulo. Assim, é importante a parada? É porque ainda existe preconceito, né? E acho que é isso que é fundamental. Fala dos seus programas, Leão. Estou na Rede CNT, aliás, quero agradecer por me permitir estar aqui hoje, a CNT. Obrigada, CNT. E eu tenho 2 programas lá, o Leão Lobo Visita, que é semanal, toda sexta às 11 da noite, e de segunda a sexta, o Notícias e Mais, eu e minha querida Adriana de Castro, que é sua amiga também. Já esteve aqui no programa também. Ela veio quando estava grávida. É uma querida, que tem 2 também. Já tem 2. Legal, Obrigada. E você, Plínio, o livro está em todas as livrarias? Está nas melhores livrarias do ramo. Essa semana saiu o e-book e até para quem se interessar, eu vou oferecer meu site, que é pliniocamilo.wordpress.com. O namorado do Papai Ronca. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. A Cris? Agradecer a participação aqui. Quero um pouquinho. Obrigada, Cris. Você, Dani? Eu tenho 2 temas que são muito importantes na minha vida, né? Um é a adoção, o outro é a homoparentalidade. Então, assim, eu estou sempre à disposição quando se tratar desses 2 assuntos. Eu acho que são 2 bandeiras que eu carrego com orgulho. E a Dara? Quer divulgar algum site? Mandar beijo para alguém? Tá bom. Então, obrigada a todos por terem vindo. Olha, e no próximo programa a conversa vai ser sobre... Olha, socorro, eu estou numa situação... Não sei se vocês passam por isso. Briga entre irmãos. Não é de enlouquecer? Você brigava muito com seus irmãos ou seus filhos vivem numa disputa constante? Então não perca o programa da semana que vem. E todo domingo às 5 da tarde, participe do nosso chat em www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até, gente, obrigada, viu? Foi ótimo o programa. Obrigada.